sejam muito bem-vindos a mais esta apresentação da CloudFence na Cyber Cloud Expo 2020. O tema desta apresentação é Zero Trust Networking, o fim dos perímetros de rede. Então, essa é a nossa reflexão durante essa apresentação. Será mesmo que este novo conceito Zero Trust Networking acabará com os perímetros de rede? Será que ele substituirá tudo que nós conhecemos de segurança de redes? Pois bem, falaremos mais um pouco sobre este tema durante essa apresentação e faremos essa reflexão ao final. Me chamo Júlio Camargo, sou sócio fundador e estou como CTO na CloudFence. Trabalho com Linux e Open Source desde 1997. Desde então, iniciei o contato com o Linux como um firewall e desde então venho aprendendo bastante sobre firewalls. Ainda estou aprendendo, confesso. Todo dia há um novo aprendizado. Já fui instrutor de treinamento de certificação Linux, na altura para a distribuição conectiva Linux, uma distribuição brasileira que foi bem popular no Brasil. Infelizmente não existe mais, mas foi uma distribuição bastante utilizada e muito bem referenciada no Brasil. Trabalho com cibersegurança desde 2006, quando iniciei a carreira dedicada a este tema, a esta área. E em 2008, iniciando em uma outra empresa que também participei como cofundador, naquela altura fazíamos appliances de firewall TM para pequenas e médias empresas, também baseado em open source. Atualmente eu sou moderador do fórum em português do projeto OpenSense, do qual falei em outra apresentação. Contribuo também com alguns projetos open source além do OpenSense, como o Azul, que eu falarei também nesta apresentação. Sou entusiasta de open source e sempre que possível dedico o meu tempo e faço as colaborações dentro dos meus conhecimentos aos projetos que nós utilizamos no dia a dia. Falando um pouco sobre a CloudFence, CloudFence é um provedor de serviços geridos de segurança da informação, ou de segurança gerenciada, como dito no Brasil, por isso até o texto é extraído do nosso site em português brasileiro. Na CloudFence trabalhamos com três verticais, basicamente de serviços, de unidades de negócio. Uma é a Cloud Segura, que prestamos alguns serviços em nuvem, basicamente de nuvem privada e infraestrutura como serviço, mas com foco muito grande em segurança da informação, em cibersegurança, ciberdefesa. A outra são serviços geridos, onde temos uma base instalada razoável de firewalls geridos, tanto no Brasil como em Portugal. Temos clientes em ambos países. E dentro desses serviços geridos, nós temos alguns outros serviços, mas que basicamente estão ligados também ao Network Security. Depois de algum tempo, nós iniciamos o Professional Services, que foi a última BU que nós criamos dentro da empresa. A empresa surgiu em 2018, então ela tem um pouco mais aí de 2 anos. E por demanda de alguns clientes e de contatos que nós recebíamos, nós criamos a área de Professional Services para prover alguma consultoria e alguns pacotes de suporte mesmo para OpenSense, principalmente no idioma português. Bom, falando um pouco de como o nosso mundo era antes, como era antes as redes de computadores e a segurança nas redes. Bom, dentro de uma topologia convencional, nós podemos dizer que basicamente, de forma bem resumida, é claro, nós tínhamos aqui um firewall defendendo todo um perímetro ligado a alguns servidores e algumas estações de trabalho. Quando havia necessidade de algum
alguma interconexão remota, ela era feita com uma VPN site-to-site, no caso aqui do exemplo, com uma nuvem pública privada, ou uma filial, uma sede de algum outro escritório da empresa, de um parceiro, enfim. Ou uma VPN client com algum dispositivo remoto, algum trabalhador remoto que quisesse fazer o acesso. Dentro desse cenário, era um pouco mais fácil ter o controle sobre algumas coisas. Então, a aplicação de políticas e boas práticas dentro aqui do ambiente, ela era mais fácil de ser gerida. Uh, Isso também fazia a restrição a um ou a poucos ambientes, facilitava a restrição, né, de um ou dois ou poucos ambientes, facilitava a aplicação dessas políticas e boas práticas. Havia também a restrição de horário dos acessos, até pelo controle físico mesmo de acesso. Então era muito mais fácil fazer esse controle das informações, dos dados, que no fundo é o que interessa, é o que importa e é o que muitas vezes tem um valor intangível para muitos negócios. Portanto, esse era o cenário, a topologia convencional dos negócios até algum tempo atrás. Porém, há alguns meses algo aconteceu e nós iniciamos um período de grandes mudanças, aliás, de mudanças inéditas no nosso dia a dia pessoal e profissional. E isso criou uma série de desafios para as empresas e para os profissionais de segurança da informação, profissionais de IT, né, de tecnologia da informação em geral também. Então, durante e pós-pandemia, muitas coisas mudaram e mudarão como nós veremos. Então, a aplicação de controlos, de políticas, tudo ficou mais complexo, mais complicado, mais difícil. As pessoas partiram de dentro de um perímetro limitado, de um ambiente fechado onde havia um controle dos dispositivos. Aliás, esses dispositivos nem saíam desse perímetro muitas vezes, né? Há empresas, eu conheci ambientes em que o uso de notebooks, laptops, nem mesmo era permitido, dependendo do departamento, somente de desktops. Então, até a questão da mobilidade mudou muito. E passamos a trabalhar em casa, em nossas casas. Então, as pessoas que ficavam aqui passaram a trabalhar em suas casas e muitas vezes com seus próprios dispositivos, com suas estações de trabalho, com seus laptops, com seus telemóveis. E uma série de conexões, de novos acessos foram criados e foram criados de uma hora para outra, sem muito ou muitas vezes sem qualquer planejamento prévio. E muitos ambientes, muitas empresas não estavam preparadas para isso. E isso abriu brechas. E temos pessoas de olho nessas brechas. Então, os malfeitores cibernéticos estão aí à solta para explorar todas essas vulnerabilidades e esses acessos frágeis. Frágeis até por uma questão muitas vezes de limitação de recursos disponíveis aos profissionais que administram esses ambientes. Muitas vezes as empresas não fornecem o budget necessário para o investimento em segurança da informação. Então, temos entre nós, provavelmente durante essa apresentação, muitos de vocês têm esse papel, tiveram esse papel, verdadeiros heróis que fizeram o máximo com os recursos limitados que possuíam. Então, dentro desse novo cenário, nós precisamos pensar numa nova abordagem, uma nova forma de lidar. Afinal, nós temos agora pessoas espalhadas
e utilizando acessos que muitas vezes nem estão mapeados ou acessos que foram criados, como disse, é, na última hora e não estão da forma apropriada. Infelizmente, para quem é mais técnico e conhece um pouco mais aí de acessos seguros, infelizmente é comum ver o protocolo de remote desktop sendo utilizado como um acesso remoto, como deveria ser uma VPN. Mas não é, ele é inseguro, ele tem uma série de falhas e vulnerabilidades que a própria fabricante, a própria Microsoft, já fez algumas recomendações de segurança em cima do protocolo. Muito bem. Nesse cenário pós-início de pandemia, pós-pandemia, é, nós vemos aí uma mudança comportamental global. Então, 88% das organizações pelo mundo tornaram mandatório ou encorajaram que seus funcionários, seus colaboradores trabalhassem de casa. Então, quando do início da pandemia, vimos as ruas desertas, as pessoas enclausuradas, isoladas em casa, e a economia precisava continuar a girar. Então, foi essencial. E foi neste momento que muitas coisas foram feitas às pressas e muitas brechas foram deixadas abertas. 74% das empresas em tornar, planejam, usando o português de Portugal, tornar algumas posições de trabalho permanentemente remotas. Isso já é uma realidade. Então, nós já falamos sobre um pós-pandemia em que as pessoas, algumas posições de trabalho, não retornarão mais aos escritórios. Isso cria aquele desafio. As pessoas estarão em suas casas, com seus equipamentos e muitas vezes sem os controlos adequados. E 54% dos profissionais de IT, tecnologia da informação, acreditam que trabalhadores remotos representam um maior risco de segurança. Sim, essa é uma afirmação com alguma verdade, pois, como nós veremos durante essa apresentação, os riscos aumentaram. E os controles de acesso, como ficaram nesse momento de virada, com todos indo trabalhar em casa, se conectando via protocolos inseguros? Como ficaram esses controles de acesso? Mais ou menos assim. Muitos controlos estão lá apenas para que sejam vistos, mas muitas vezes não são efetivos. Muito bem. Aí temos um desafio: como manter a segurança da informação nesse cenário de teletrabalho? Nós temos utilizadores espalhados sem um padrão ou políticas. Temos em muitos ambientes firewalls básicos, um firewall básico com apenas alguns filtros de pacotes, sem inspeção de protocolo, sem controlos mais avançados. A gestão de VPNs e demais soluções de segurança de perímetro, muitas vezes complexa e feita de modo que não é o ideal, ou mesmo criados, né? Muitas VPNs foram criadas durante esse evento. Manter aplicações da empresa abertas para toda a internet, pois muitas vezes, por falta de tempo e falta de pessoas, né, de força de trabalho para que fosse feito da forma ideal, a área de tecnologia da informação das empresas é forçada a abrir as aplicações para que o negócio continue, né, para não gerar impactos ao negócio. Falta de políticas de segurança nas estações de trabalho e dispositivos móveis. Afinal, muitas dessas estações de trabalho e dispositivos móveis são particulares.
são das pessoas que estão trabalhando para aquela empresa. Então, é muito mais difícil aplicar políticas de segurança nesses dispositivos. Outro problema é não monitorizar adequadamente o ambiente, a falta de um SOC ou de profissionais de segurança ou de uma área de monitorização olhando esse ambiente adequadamente. Afinal, com dispositivos espalhados das pessoas em suas casas, muitas vezes nem há uma monitorização. Então, um alto custo de licenças por utilizador de VPN ou de soluções de Software Defined Perimeter é um impeditivo também para que esses controles sejam melhor aplicados. E ambientes de redes mistos. Temos ambientes on-premises, que continuamos acessando, seja via VPN, nuvem pública, AWS, Google, etc. E uma série de software as a service. Então, tudo isso criou uma série de desafios. E as barreiras foram rompidas. Então, nosso firewall agora tem que estar integrado com a nuvem de uma forma como nunca foi antes. Então, vamos falar sobre o conceito de Zero Trust Network, que toda esta temática nos traz até aqui. Então, o primeiro ponto que é muito importante ser esclarecido é que Zero Trust Network ou Zero Trust Networking é um conceito, não um produto ou produtos. Há muitos fabricantes, muitas empresas vendendo isso, é um novo buzzword. Isso está a ser vendido como produto e não é, na verdade não é, é um conceito, como nós veremos. O foco tem que estar em aplicações e usuários e não mais em infraestrutura e perímetros somente. Somente por quê? Porque mesmo que pensemos em uma força de trabalho 100% remota durante a pandemia, hoje isto já não é mais a realidade. Já temos força de trabalho nos países voltando, fazendo o retorno, o regresso aos escritórios, aos ambientes de trabalho. Portanto, temos que considerar os ambientes mistos, a força de trabalho remota em casa e a força de trabalho no escritório, a força de trabalho local na empresa. Todo acesso deve ser autenticado e autorizado e não mais termos aquele conceito de que basta eu fazer uma autenticação que eu tenho todo o acesso possível dentro do ambiente da empresa. Isto não cabe mais nos dias de hoje neste modelo. É necessário que façamos alguns checks para autorizar aquele acesso. Implementar microsegmentação das redes. Sim, isso é um ponto bastante importante e muitas vezes negligenciado. Eu diria até a segmentação das redes em diversos ambientes. Muitas vezes, quando iniciamos o trabalho em um cliente, da gestão da rede e da segurança daquele cliente, um dos primeiros pontos é iniciar a segmentação da rede. Então, a microsegmentação ela é mais importante ainda dentro desse conceito, pois ela irá criar microsegmentos com acessos restritos, acessos que deverão ser feitos apenas a determinados setores, áreas da empresa ou indivíduos. E essa microsegmentação ela pode inibir, por exemplo, que um ataque evolua para um movimento lateral e que comprometa outras redes, outros dispositivos.
E uma estratégia e um novo modo de implementar a segurança de acesso, pois temos que pensar que o Zero Trust Network, por ser um conceito, ele exige um novo modo de pensar. Afinal, nosso mundo mudou, a forma de trabalhar mudou. Então, há por trás disso tudo a necessidade de se criar uma nova estratégia e novos modos de implementação de segurança de acesso, pois aquele modelo convencional antigo já não cabe mais. É, se tivermos um colaborador trabalhando de sua casa com equipamento sem checagem de patch sistema operacional, sem um antivírus, sem firewall, compartilhando uma rede Wi-Fi doméstica com outros indivíduos naquele mesmo ambiente que podem estar a fazer acessos a sites perigosos, enfim, tudo isso atinge diretamente hoje as empresas, as redes corporativas. Então, é um novo modo de pensar. Antigamente, bastava que fizéssemos aplicação de hardening nas estações de trabalho dentro do ambiente, controle de acesso de permissão dos utilizadores para que não instalassem nenhum tipo de software que pudesse ser danoso à rede, bloqueio a sites danosos, etc. Tudo isso mudou a partir do momento que o utilizador mudou, o ambiente mudou. Portanto, é necessário um novo modo de pensar. E dentro desse novo modo de pensar, nós iniciamos um projeto dentro da CloudFence chamado Halo Cloud. O Halo Cloud Project ele foi pensado para superar todos esses desafios e essas necessidades que esse novo mundo esse novo conceito nos exige. Então, o projeto ele iniciou aqui temos um screenshot do nosso Git, nosso repositório. Ele iniciou com um conceito para aplicar o Zero Trust Networking dentro também do que o mercado chama de Software Defined Perimeter e de que os nossos analistas e alguns clientes gostam de chamar de NAC, ou Network Access Control, o que, na minha opinião, não está incorreto, pois esses profissionais têm a visão do conceito e um Network Access Control, para quem ainda não conhece, utiliza exatamente o conceito de, antes de admitir, de confiar num dispositivo, mesmo no ambiente interno de uma rede, ele vai fazer algumas verificações. E é o mesmo conceito aplicado hoje, uma parte desse conceito é aplicado hoje às soluções de Software Defined Perimeter dentro do conceito do Zero Trust Networking. Uma explicação rápida, esse Halo Cloud veio do codinome do projeto, que foi baseado em uma nuvem chamada Cirro Stratus, que forma um halo com a luz solar e com a luz da Lua também. E tem um conceito bastante interessante, pois essas nuvens são difíceis de detectar, e aí o halo veio daqui, né? E pode formar halos quando tem a incidência aí de luz. Então, só para explicar rapidamente o conceito aí do nome. Muito bem. Dentro do conceito de Zero Trust, ou seja, não podemos confiar ou não devemos confiar imediatamente. Nós criamos o modelo do Halo Cloud. Então, o Halo Cloud, dentro do modelo também do Software Defined Perimeter, ele possui um gateway e um controller. Porém, o grande diferencial, até porque a CloudFence ela tem um foco muito grande em open source, foi utilizar projetos open source do qual fazemos uso já e participamos de alguma forma do desenvolvimento, e aí aplicamos uma série de controlos e funcionalidades para que fosse possível
atingir esse conceito do Zero Trust. Então, é, para o gateway, né, para a plataforma de gateway, nós utilizamos o OpenSense, e aí a conexão ela pode ser feita, a conexão inicial, utilizando uma VPN, SSL ou IPsec, e nós podemos aplicar alguns outros controlos durante esse momento de conexão na camada do gateway. O próprio firewall, para não dizer aqui também do IPS, um web filtering, um DNS filter. A conectividade pode ocorrer também via SD-WAN. Então, aqui estão alguns dos itens utilizados no momento de conexão. Então, o momento de conexão, como eu demonstrarei nos próximos slides, ele inicia aqui no gateway, né? E aqui na nossa camada externa do halo, né? Do Halo. E na camada interna temos o controller. O controller ele é baseado no Azul, que é uma solução que ela foi iniciada a partir de um fork do OSSEC, que era um host DS, porém hoje ela tem muito mais funções, muito mais funcionalidades e permite uma série de controles aí para endpoint. Dentro da camada do controller, nós aplicamos aqui toda a proteção de ameaças, Threat Protection, Device Control, ou seja, nós conseguimos identificar qual é o dispositivo que está a se conectar àquele ambiente. Policy Enforcement, que fará toda a checagem da política, aplicação e monitorização da política para aquele dispositivo. Há também um scanner de vulnerabilidades, ou seja, o controller pode disparar ações de scanner de vulnerabilidades a fim de checar se aquele dispositivo está ou não apto a fazer uma comunicação com os nossos ambientes. Ou seja, ele passa a ser confiável, a camada de confiança acontece quando ele passa por todos esses controlos e chega ao centro aqui. Quando nós fazemos todas as checagens, é possível estabelecer uma relação de confiança com aquele dispositivo e o usuário. Bom, explicando um pouquinho mais. Então aqui nós temos uma utilizadora remota, né? Está trabalhando remotamente. E o primeiro ponto de partida aqui na conexão é estabelecer uma conexão criptografada, ou seja, estabelecer uma conexão de VPN mesmo. Né? Porém, nós faremos as checagens por etapas. Portanto, na etapa de autenticação, nós verificaremos as credenciais, o certificado digital, o certificado SSL, TLS daquela estação de trabalho. Faremos também a checagem do token, do One-Time Password. Nós trabalhamos, né, pode ser, por exemplo, com o Google Authenticator. Validamos também a geolocalização. Dependendo da geolocalização daquele utilizador, nós podemos permitir ou não que ele faça a conexão. E também fazer uma checagem de horário. Afinal de contas, essa era uma das premissas que nós tínhamos lá no passado, quando tínhamos um ambiente controlado. Então, feitas essas validações, o túnel é estabelecido, a conexão é fechada. Porém, o dispositivo da utilizadora ainda não é confiável, portanto, ele ainda não tem os acessos devidos. Para que nós possamos permitir que os acessos sejam feitos, nós temos que passar por todas as autorizações. Então, o primeiro ponto é verificar, é um dispositivo autorizado? Então, há mecanismos simples, como eu vou demonstrar na sequência, de uma simples checagem de um endereço MAC, o MAC address da interface de rede, da placa de rede.
Outro ponto checado aqui, olha o Policy Enforcement. Políticas de configuração, elas estão adequadas? Temos algum hardening aqui que deve ser aplicado? Isso aqui pode ser definido em níveis, para os níveis de acesso. Essa estação ela é livre de ameaças? Ela está livre de ameaças ou há alguma ameaça conhecida? Ou há algo suspeito em execução? Uma porta aberta que não deveria, um processo em execução que não deveria, que não é confiável. Isso também é checado. Há vulnerabilidades nessa estação? Provavelmente sim, mas dentro das políticas aplicadas, o que será o OK que definiremos aqui para que essa estação seja considerada como confiável? Ou seja, podemos definir que apenas vulnerabilidades de criticidade baixa são toleráveis, médias e altas não. Então, caso haja alguma vulnerabilidade nesse dispositivo, nós não permitiremos o acesso. E a versão do sistema operacional. Então, esse dispositivo pode ser um Windows, um Linux, um Mac, um Android, um iOS, um iPhone. Então, nós iremos checar se, para aquele sistema operacional, quais são os acessos que permitiremos. Podemos, por exemplo, criar uma relação de confiança mais elevada para um dispositivo iOS do que para um dispositivo Android, só exemplificando. Então, após todas as premissas validadas, o dispositivo passa a ser confiável. Porém, isso não significa que ele será sempre confiável, pois essas verificações elas são periódicas, elas serão feitas periodicamente. E se algum desses itens deixarem de atender aos requisitos mínimos, a comunicação poderá ser interrompida. O acesso poderá ser interrompido. E o interessante, como dentro do conceito da Cloud Fence, nós trabalhamos com serviço gerenciado, toda a monitorização disso é feita pelo nosso Security Operations Center. Portanto, se qualquer condição dessa aqui degradar, isso pode gerar um alerta para o nosso SOC através de um sistema de correlação de eventos, por exemplo, um CIEM, e esse acesso ser revogado ou uma verificação ser disparada para o time de campo, de suporte, enfim. Falando um pouco mais do conceito aqui do Zero Trust aplicado a esse nosso projeto. O firewall ele trabalha em denial all sempre. Então, numa topologia convencional, você faz a conexão via VPN e assim que a sua máquina, sua estação de trabalho ganha um IP, fecha a conexão criptografada, ela inicia o processo de comunicação com os servidores. Ela já estará permitida a fazer alguns acessos. E isso será para todos os usuários que estiverem naquele túnel de VPN, normalmente, com controle baseado na origem, no IP da estação. Como vimos anteriormente, dentro desse novo conceito, isso muda. Não basta estar conectado na VPN. No momento que a conexão é feita, nenhum acesso ainda é permitido. Após a autorização, alguns acessos serão permitidos e isso pode ser definido em níveis. Ou seja, quanto melhor o score, quanto melhor a pontuação daquele dispositivo, daquele usuário, mais acessos ele poderá ter, mais serão privilegiados os acessos. Claro que dentro da política de acesso. Falando em política de acesso, as permissões elas serão de acordo com o perfil, usando o conceito o princípio de least privilege. Então, como eu dizia anteriormente, não há mais aquela regra NN a partir do momento que estou conectado à VPN. E sim, há uma checagem de quem sou eu e se realmente eu estou de um ambiente confiável. Afinal de contas, é muito comum acesso de ambientes que não são confiáveis, como uma rede pública, por exemplo.
A monitorização do dispositivo, como eu citei anteriormente, no caso de algum evento, o acesso pode ser rebaixado ou até mesmo revogado. Rebaixado aqui é no sentido de que os privilégios poderão ser removidos e revogado o acesso será interrompido permanentemente ou temporariamente. Isso dependerá também das políticas aplicadas. Portanto, há uma granularidade e um controlo muito maior nesse caso. É possível identificar eventos em tempo real e responder a esses eventos em tempo real, tirando acessos. Por exemplo, o acesso ao portal de intranet de comunicados da empresa pode estar sempre disponível, mas o acesso ao portal do cofre de senhas somente para quem tiver todos os pré-requisitos atendidos. Execução remota de comandos para padronização em hardware. Então é possível, isso para alguns dispositivos como Windows, Linux e Mac, a execução de comandos remotamente. Seja para aplicação de um hardening ou para mesmo a padronização daquela estação de trabalho. É claro que em casos onde o dispositivo é um dispositivo compartilhado de uso particular, mas que também está em uso na empresa, isso requer muitas vezes o consentimento do utilizador, porém é possível que seja feito e feito em tempo real. E mais um ponto é o Active Response, ou seja, o dispositivo se autoprotege de ameaças em ambientes hostis, né, em uma rede hostil. Então, se ele estiver num ambiente hostil e algum outro dispositivo naquela mesma rede, naquele mesmo ambiente, iniciar algum tipo de ataque que ele reconheça, ele pode se autoproteger fazendo bloqueio no firewall local, por exemplo, daquela estação de trabalho. Bom, até aqui falei muito em teoria, mas a coisa fica melhor quando nós mostramos funcionando na prática. Portanto, eu exibirei aqui um vídeo demonstração que nós temos aqui do projeto. Saliento que é um projeto, está em desenvolvimento, ou seja, há muito que se fazer ainda, por isso esse é um dos primeiros vídeos de demonstração. É uma demonstração bastante simples, mas que já mostra o conceito em funcionamento. Nesse vídeo será demonstrado uma estação conectada via VPN, utilizando o OpenVPN. E essa estação ela tem o agente azul instalado para comunicação com o gerenciador, o gestor, o azul, o controller. E aí será demonstrado que enquanto ela não atender um pré-requisito básico, a comunicação não se iniciará. Então, iniciando aqui a nossa demonstração, aqui do lado direito nós temos o gateway, o log de gateway, e do lado esquerdo a estação de trabalho de testes. Ela estava conectada já à VPN, então iremos desconectá-la e vamos deixar o agente, o azul, parado, o serviço dele parado. Aqui a aplicação do conceito é de demonstração desse requisito básico. Então estamos a fazer um teste aqui de um ping, de uma comunicação SMP simples, para validar a comunicação. Então reconectamos aqui a VPN conectada, do lado direito é possível ver o gateway, o log do gateway, mas ele não detectou o agente, o azul, que é um dos pré-requisitos, ainda conectado. Ele ainda não detectou esse pré-requisito. Aqui a gente exibe as rotas, né? Todo o roteamento de VPN está instalado no sistema operacional, porém nossa comunicação em CMP ainda não existe. Mesmo com a VPN conectada, né? Mesmo tendo a VPN conectada, nós não temos qualquer tipo de comunicação. Bom, então agora a gente iniciará o agente azul, que é um dos pré-requisitos.
ainda sem conectividade, vamos reiniciar aqui nossa conectividade de VPN. Então vamos reconectar. O log no gateway já diz que ele está ativo. E ele fez uma checagem de endereço de hardware, ou seja, é um dos pré-requisitos, as premissas, né? E a partir desse momento, voilá, temos comunicação. Essa rápida demonstração, chegamos ao final de nossa apresentação. E voltamos ao tema, a pergunta: Zero Trust Networking, o fim dos perímetros de rede? Então, após todos esses pontos que abordamos, teremos aí alguns minutos de perguntas e respostas no chat. Então, eu aproveito para te convidar para fazer essa reflexão. Na sua opinião, é o fim dos perímetros de rede? Ou será o início da convivência de vários ambientes com e sem perímetros? Então, com essa reflexão, eu encerro a apresentação. Agradeço a vossa atenção, a vossa participação nessa apresentação e deixo o meu muito obrigado. Boa tarde a todos. Estão a me ouvir? Acredito que todos estejam a me ouvir aí. Se puder, o Zacarias, se puder me dar um ok aí no chat, se estiver me ouvindo, eu já respondo a vossa pergunta, a vossa questão. Ok, obrigado. Obrigado, Miguel. Sim, a integração ela é possível também com desktops Linux. Essa integração ela é feita com... Muito obrigado, Fábio. Essa integração ela é feita utilizando, como eu demonstrei ali, o agente Azul. Ele é possível executá-lo tanto em Windows, nas mais diversas distribuições Linux, Unix também, algumas plataformas de Unix, Mac. Por enquanto, ainda não há a possibilidade de executá-lo em ambiente móvel, né, nos telemóveis, aí Android e iOS. Mas dentro desse projeto nós aplicamos alguns controlos mais básicos nos dispositivos móveis, telemóveis, e nos dispositivos onde o agente é instalado, os controlos são mais profundos, vamos dizer, né? Eles conseguem atingir aí uma análise mais profunda aí de políticas e pré-requisitos estabelecidos aí pela empresa. Mais alguma questão? Respondi a questão, Zacarias? Sim, há integração, sim, inclusive com o Microsoft Active Directory. Na verdade, nós utilizamos já algumas das soluções com esse tipo de integração e ela, por utilizar ali o OpenSense como base, tem como herança, né, essas funcionalidades. Muito obrigado pela pergunta, senhor Zacarias. Se houverem mais questões, estou aqui. Se alguém tiver alguma questão sobre a apresentação de OpenSense, que aconteceu ontem também, estou à disposição para respondê-las. Muito obrigado.